Oi pessoal, tudo bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Tomás, eu sou promotor de justiça e também já fui delegado de polícia. E estou dando umas dicas sempre que tem um tempo para os concurseiros sobre como estudar. É uma coisa que eu vejo que é um grande problema, porque muitas vezes a gente só foca na matéria, mas não pensa na base, na estratégia, em como estudar. Inclusive, gravei um vídeo falando de estratégia na semana passada, está disponível aqui no YouTube. Bom, hoje eu quero falar de um assunto muito importante, que é caderno. Por quê? Bom, para mim, pelo menos o caderno foi a base de tudo. Porque eu no caderno juntava tudo que eu estudava. Então, se eu assistia um cursinho, fazia meu resumo, colocava o caderno. Depois eu ia, complementava, juntava no meu caderno. Depois eu ia e estudava o informativo, imprimia, cortava, juntava na página do caderno. Então eu trouxe para vocês hoje meu caderno para ver e desde já eu quero dizer que não é um método certo. Conheço muitas pessoas que passaram grifando livros, grifando sinopses, e eu não dou conta. Eu preferia fazer meu resumo até das sinopses. Por isso que, da minha parte, no meu pensamento, não é uma ideia muito boa ficar vendo 25 cursinhos da mesma coisa, como alguns fazem. Porque para mim o cursinho é para você fazer a base, fazer seu caderno. Pois o importante é complementar com alguns outros materiais, livros, essas coisas. Mas a ideia do que eu quero passar é esse caderno único. Essa coisa de você ter um caderno aqui, outro caderno da faculdade que você revisa às vezes, outro caderno de outro cursinho. Aí você tem também um material seu de informativos. Tem, mas não dá, fica muito bagunçado isso. Então minha ideia é o quê? Juntar tudo nesse caderno. Não importa também dizer se o caderno de vocês vai ser manuscrito ou digitado. Eu fiz manuscrito, mas eu concordo que digitado traz muitas vantagens. Tanto porque você coloca tudo em um lugar, até para transportar e tudo, também pode levar numa viagem, e também pelo fato de que você pode copiar, colar coisas, leis, inovações. Eu fiz manuscrito, mas eu confesso que digitado é uma boa ideia, ainda mais na tecnologia dos dias de hoje. Esse daqui é um caderno meu de direito penal, parte geral, a primeira parte do meu caderno de parte geral. Então, imagina, de penal eu vou ter uns 5 cadernos desse tamanho. São muitas páginas, muitas. Mas é também tudo que eu precisava, tá aqui, tudo. Então, esse daqui, no começo, quando eu falo caderno, eu não falo caderno daqueles com as folhas juntadas. Eu gosto de poder juntar novos materiais, como eu falei. Então, acho isso muito importante. Então, por exemplo, esse daqui é quando eu fiz intensivo no começo dos meus estudos, em 2013, eu tinha acabado de formar e fiz para delegado de polícia. Aí vocês podem ver o jeito que tá, por que tá, por exemplo, tudo esquematizado. Só que aí, depois eu fui mudando os estudos. Aí vocês podem ver que, por exemplo, aqui já coloquei coisas que eu imprimia na sequência. Por quê? Porque era sequência. Isso era uma anotação que eu fazia e colocava aqui, entendeu? Depois eu parei de usar essas folhas assim e comecei a usar folha chamex. Então, por exemplo, tá vendo? Por exemplo, aqui eu tô falando de fonte do direito penal, um resumo meu. E por aí vai. O caderno é enorme, tem informativo, tem tudo, tá? Esse daqui realmente eu colocava tudo. Por isso que na hora de eu revisar, na hora de estudar, eu não estudava mais pelo livro, porque o resumo do livro já estava aqui. Então você perde tempo, mas depois lá na frente, para você revisar, é fantástico. Fora que eu tenho memória, por exemplo, fotográfica, eu escrevendo para mim fica melhor. O que eu quero dizer? Se vocês perceberem, por exemplo, essa folha que eu mostrei, fonte do direito penal, vejam bem. Primeiro, vocês veem que tudo é esquematizado. Eu odeio e sempre odiei fazer caderno com frases tudo completo. Primeiro que assim, fica muito mais difícil de você gravar, que você vai ter 1 milhão de folhas, todas escritas iguais, todas preenchidas. Segundo, que você perde muito tempo na hora de escrever e na hora de revisar. Então, como que eu fazia? Eu colocava tudo esquematizado. Exemplo, fontes DP, fonte de direito penal, materiais formais. Já jogo uma seta, divido. Para mim, isso facilitou muito. Porém, eu quero que vocês percebam outras coisas nessa folha. Primeiro, vocês estão vendo que eu escrevia com várias cores diferentes? Olha aqui, tem vermelho, tem preto, tem algumas folhas, algumas páginas em azul. Por quê? Na hora que eu escrevia, eu sempre estava com essas 3 canetas. Sempre. Mas essa é uma técnica minha.
e eu já usar o vermelho como coisa mais importante, o preto como título, como outra coisa, e o azul para as coisas mais básicas. Isso era bom porque é como se minha cabeça já se ligasse nessas cores na primeira vez que eu fosse escrever. Além disso, eu quero que vocês percebam outra coisa. Aqui, eu não estou escrevendo todas as palavras bonitinhas, tipo, fontes de P, direito penal, princípio, por exemplo, P, Trata Internas DHS, Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Eu fazia assim, para quê? Para ganhar tempo. Isso parece bobeira, mas pensa em 1 ano, 6 meses, 2 anos, 3 anos, 5 anos de estudo, o tanto de tempo que você não perde. A escrever tudo bonitinho. Tem pessoa que pega a régua, quer grifar com a régua. Não, por favor, né, gente? Não dá. Não faça isso. Vamos agilizar, tá? Não precisa... Tem gente que quer fazer um desenho de florzinha no final. Não. Gente, vamos ganhar tempo. Vamos fazer algo didático, pragmático, objetivo, tá? E a revisão, como é que eu fazia? O dia depois, como eu falei da outra vez, eu fazia a minha primeira revisão de 24 horas. Então, por enquanto, eu não estava grifado. Aí eu ia começar a grifar. Só que depois eu estudava de novo aquilo e eu falava, nossa, eu já sei aquilo. Preciso rever tudo que eu grifei. Eu fazia um X, por exemplo. Então, na próxima revisão, eu só revisaria onde tem o X. Só que aí vai chegar uma outra vez que eu já sabia o X. Aí eu, por exemplo, colocava um X em vermelho. Revisava só onde tinha vermelho da outra vez. Mas estava satisfeito com isso? Aí começava a usar os post-its. Post-its são bons por quê? Porque você tira e coloca onde você quer. Então, dessa vez, se eu fosse revisar, eu só ia revisar nessa altura. Se eu colocasse o post-it aqui em cima, era para revisar a página inteira. Outra coisa que eu quero falar, vocês podem ver que aqui sempre eu colocava um número. Isso é bom por quê? Porque se você está fazendo um cursinho, você está na página 7, mas depois você acha um material para complementar, você vai colocar 7.1, 7.2, 7.3 e tal. Numa revisão, talvez você meio que bagunça, depois fica mais fácil para juntar, tá? E basicamente era isso que eu queria falar. Então vamos supor aqui, só para vocês verem. Supor que essa daqui é uma folha de um caderno e eu quero escrever sobre princípio da insignificância, bem básico, a tipicidade material. Colocava um assim, se fosse a primeira página do caderno. Provavelmente não ia ser a primeira, porque a gente começa o direito penal com outros estudos. Então, por exemplo, 5, colocaria atipis material, mata, por exemplo. Jogava uma seta e colocava princípio insignificância, ou princípio da bagatela, por exemplo. Aqui, tudo resumido, tá? E aí eu falaria o quê? Exclui tipicidade, que aí eu escreveria tipis, de novo, de material. Por quê? Porque não vai causar um dano, um perigo a um bem jurídico tutelado pela norma. Tá? Então, basicamente é isso. Agora, não vou aprofundar nisso. O que eu quero dizer é para vocês que é bem simples. Você faz o seu caderno da forma que você quer, mas é muito importante. É muito importante, com isso, você vai parar de ter que ver 20 cursinhos. Você vai usar o seu caderno base e você vai complementar com tudo que você for estudar. Tudo é tudo. Então, é uma aula nova, é uma aula específica, é uma coisa que você vê, uma nova lei, tudo se junta. Se for digitado, a mesma coisa. Eu até os exercícios mais interessantes que eu fazia, eu imprimia, porque eu comprava um cursinho na época de exercício, imprimia, cortava, juntava. Então direito ambiental, sei lá, princípio da precaução, juntava no meu caderno direito ambiental de precaução. Isso daqui é só o primeiro de penal. Então, assim, de todas as matérias eu tinha vários cadernos, tá? Basicamente é isso. Eu tentei ser mais objetivo, até porque eu sei que concurseiro não tem muito tempo. Quero dizer para vocês pegarem firme. E eu vou tentar fazer vídeo sempre que dá sobre assuntos que eu acho que não são bem tratados, porque a verdade é que a gente só pensa na parte material e não pensa em como estudar. E eu queria pedir para vocês curtirem, seguirem aqui e comentarem, até para eu saber se vocês estão gostando, porque eu preciso disso para ver se continuo, se estou alcançando pessoas, se estou fazendo a diferença, tá bom? Peguem firme, tá? O sucesso, como eu já falei, parece ser, em grande parte, continuar se segurando enquanto os outros já se soltaram. Continue se segurando que a vitória virá. Um abraço a todos.